Olá, espero que esteja bem. Eu de novo. Comecei a conversar, a comentar alguma coisa sobre a teoria da escolha racional, que vou deixando lá no canal do YouTube, prof. Renato Martini, né? Comecei num vídeo anterior, tomando como parâmetro esse livro do Bruno Viegas de Carvalho, A Escolha Racional como Teoria Social e Política, uma interpretação crítica. E no primeiro vídeo eu fiz um percurso inicial e mencionei alguns aspectos do pensamento de Pareto, né, que de alguma maneira serve como um percurso inicial para o pessoal da teoria da escolha racional. Eu também tenho um vídeo sobre Pareto lá, para quem tiver interesse, né, que coloca alguns aspectos da teoria do elitismo. Mas aqui o que importa para a teoria da escolha racional é um dos aspectos que eu mencionei no vídeo anterior, que vem do Pareto, né, é a ideia de que a sociedade é bastante plural e, portanto, as ideias radicais, elas, na verdade, refletem objetivos parciais. Então, tem uma certa utopia no Pareto de uma esfera pública de equilíbrio, né? Ou seja, uma espécie de meio termo. A esfera pública deveria ser um meio termo entre as diversas visões de mundo, correntes, pensamentos, ideologias. O que acaba sendo a teoria da escolha racional até estuda, né, essas instituições como esse mecanismo de meio termo, né, de nos acorrentar a certas leis e instituições, constituições, de forma a que não penda para nenhum lado de radicalidade, etc. Mas um outro ponto agora que eu começo hoje a trabalhar rapidamente, a mencionar, a tentar explicar, entender junto, é que mesmo, mas é que assim, né? No limite, a teoria da escolha racional acredita que os seres humanos, como seres racionais, eles têm uma tendência, uma característica natural de maximizarem os seus interesses, os seus desejos, né? Seus interesses mais imediatos. Portanto, a partir dessa ideia de que somos racionais e interesseiros, digamos assim, a própria teoria política e social seria capaz não só de entender muitas das relações, como até prever, né, certas ações coletivas. Bem, é só fazer agora um parênteses aqui com o que é dito aqui no texto, né, o percurso que o Bruno faz, etc. Dentro a própria teoria da escolha racional, alguns até no interior dessa própria corrente, que é ampla, né, até levantam a questão de que nós não somos completamente racionais em ações, né? Portanto, alguns até levantam, é o caso do Herbert Simon que ele cita, né? Levantam que teríamos em situações de racionalidade forte e fraca, né? Na racionalidade forte, aquelas ações que buscam poder, dinheiro, prestígio, né? Tem um cálculo racional ali explícito, forte, mas a maioria das nossas ações em sociedade nós não estamos calculando, né? A todo momento e usando a razão instrumental, digamos assim, para atingir objetivos específicos, né? A todo momento ganhos e tal. De qualquer maneira, ainda que seja assim, os autores da escolha racional, eles têm uma visão de que as ações, portanto, decisões na vida pública e tal, elas não teriam muito cabimento de ser muito centralizadas, porque ainda que nós não temos
uma informação completa, que é isso que ele levanta, né? Não tem não sabemos na profundidade todos os problemas e etc. Mas nós vamos agindo de acordo com aquela informação incompleta que temos, aquilo que nos parece mais benéfico. Então não teria sentido, por exemplo, a elaboração de políticas públicas, né, nessa linha extremamente centralizadas. Uma das toadas da questão é que é favorável à descentralização, né? As ações que estejam mais próximas das decisões de uma comunidade, né, de junção de indivíduos, etc., buscando ali os seus interesses, né? Então, sei lá, vamos fazer uma relação assim, até se discute muito em questão de política pública, de ser uma centralização das políticas no Brasil, por exemplo, né? Até se diz essa questão, um bordão para criticar isso é mais Brasil, menos Brasília, né? Isso, de uma forma, está inserido nessa discussão da teoria da escolha racional, né? Conforme você se afasta mais do interesse individual, etc., né? Na base, tende a contrariar muito mais os interesses individuais, etc., né? Então, alguns autores que vão nessa linha, fala do Simon, né? Que ainda que a gente tenha uma informação incompleta, as decisões ainda devem estar, né, atreladas a nossos próprios dos indivíduos, né, os interesses, etc. O próprio ele menciona aqui um autor, o próprio Mark Olson, que tem esse livro aqui dele, A Lógica da Ação Coletiva, e só fazer um parênteses na obra dele, ele é um autor estadunidense, né, norte-americano, e lá para os anos 60 e tal, ele tem produziu bastante naquela época, tem bastante trabalhos, por exemplo, sobre sindicalismo, né, estuda sindicatos, estuda organizações corporativas, tal, e é interessante como ele vai mostrando a partir, né, dessa ideia até de escolha racional, de interesses individuais, e ele mostra, né, até estatisticamente, os sindicatos que mais prosperavam é aqueles que acabavam trazendo benefícios secundários, né? Então, muitas vezes, os que tinham o maior número de filiados não era rigorosamente pela causa, mas em abstrato, de trazer uma condição futura melhor daquela categoria, né, no futuro, mas é que acabava tendo um convênio médico, né, um clube para frequentar, etc. E esses ganharam densidade. Aí vatinizando a ideia de que esses interesses maximizadores individuais acabam tendo uma força muito grande nessas escolhas, né, de ação coletiva, etc. Mas então este é o ponto, né? Para não ficar muito longo. Este é o ponto em que vincula aí uma ideia de descentralização que esteja, porque nem todas, ainda que nem todas as ações sejam rigorosamente, as pessoas tenham a informação completa dos seus interesses, seja incompleta, ainda a política pública está mais vinculada a esses interesses, né, mais imediatos de base, né, e não de um Estado todo poderoso, por exemplo, que implementaria. É mencionado aqui também um outro ponto, é a questão da metodologia até dessa questão da escolha racional. E aí menciona-se o Friedman, Milton Friedman, economista, trabalhos, né, que ganharam muita repercussão, trabalhos mais recentes que eu digo, né, algumas décadas atrás agora, né, assim, livres para escolher, etc., como acabou se adensando, né, uma corrente de pensamento liberal, etc. Mas ele menciona aqui um trabalho do Friedman, de 1953, que é Metodologia da Economia Positiva.
É que nesse momento o Friedman está procurando, que serviu de alguma maneira também de muita base essas ideias para a teoria da escolha racional, que é a construção de uma metodologia. É que o Friedman faz a seguinte distinção: a ciência normativa e a ciência positiva, né? A positiva é aquela caracterização da ciência como aquilo que é, a descrição da realidade, do fato em si, tal como ele é. E a normativa de como deve ser. Como assim vocês poderiam perguntar, né? Essa definição de e deve ser. Ou seja, é preciso descrever os fenômenos e as ações de forma rigorosa, usando uma metodologia para ver custos e benefícios, por exemplo, né? A gente pode aplicar essa teoria da escolha racional a custos e benefícios, a adoção de determinada política pública, etc. Como é de fato. Para que isso possa ser, né? Se eu fazer para implementar algo, normatizar algo, né? Depois se tornar norma, primeiro é preciso ter uma análise científica para como deve ser, certo? Então, é claro que aqui tem uma discussão que não é simples, né? Complexa, etc., sobre metodologia na ciência, etc. E a crítica que se faz ao Friedman, pode se fazer ao Friedman, é que ele quer estabelecer um sistema metodológico rigoroso, né? Que se aproxima muito do positivismo, que assim, no sentido de tomar como paradigma, como modelo para análise de aspectos no campo das ciências humanas que advém das ciências físicas, biológicas. Então, é uma tentativa de matematização, por exemplo, das próprias relações sociais humanas, enfim. E aí eu não vou entrar, né? Muito se faz essa crítica ao positivismo, né? Como uma impossibilidade de você trazer um modelo de determinadas ciências exatas, né? Para as humanidades e tal. Mas, então, essa crítica que é feita, né? Mas a ideia do Friedman é fornecer um sistema de generalização, palavra deles, né? Generalizações que possa ser usado para produzir previsões corretas sobre as consequências de qualquer mudança nas circunstâncias. O desempenho das previsões que ela produz será julgado pela precisão, âmbito e conformidade com a experiência, né? Então, você usar a experiência real, né, para até pensar as provisões, etc. Como assim? Eu sei que pode parecer uma discussão muito em abstrato, mas é assim, digamos assim, agora se diz política, né, mesmo, os temas atuais da política, uso fim da escala de trabalho 6x1, ok, muitos de nós acham ótimo, excelente, tal, mas aí né, nesta toada da teoria da escolha racional, o que é necessário de fato entre a ciência que é ou deve ser? Então, o que você precisa fazer? Um estudo real das implicações disso, usando modelos, inclusive matemáticos, etc., para ver as consequências. Não basta achar que é uma coisa boa, que de fato aparentemente é, né? Mas que pode ser que cientificamente cause danos, né? É aquela velha discussão que o salário mínimo melhoraria ou geraria mais desemprego, etc. Então, as políticas públicas, então, voltando aqui, né, até a gente falou,
dessa questão da esfera pública que existia no Pareto, de ser uma coisa equilibrada. É justamente isso. A esfera pública ser um meio ali mais racional de ações, né? De ações, tá? Então, é mais ou menos isso. Para não complicar muito, eu fiquei nesses aspectos e depois eu volto, eu apareço de novo em breve. Aí eu vou fazer uma relação usando aqui o percurso do próprio livro entre a escolha racional e a teoria política em si, tá bom? Obrigado pela atenção. Até breve, até a próxima.